Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V. O assunto que abordaremos hoje é a democracia no Brasil, democracia direta versus democracia representativa ou reforma política, que está sendo votada na Câmara ultimamente. Nesses dias, até o fechamento dessa pauta, já tinha sido votado fim da reeleição e financiamento privado de campanha. Ainda tem vários outros temas a serem votados, como coligações partidárias, tempo de televisão, suplente de deputado e vereador. Mas pra gente, o que é a democracia representativa? Antes, as pessoas votavam num candidato e acreditavam que esse candidato representaria elas e faria o que ele tinha prometido. Porém, a gente foi percebendo que ao longo do tempo, os candidatos eram eleitos por muitos, e esses poucos que eram eleitos por esses muitos deixavam de fazer as suas promessas. E já que democracia significa poder do povo, será que há democracia no Brasil? Então, para debater este assunto com a gente, temos hoje Sônia Francini, formada em cinema pela USP, foi vereadora, foi candidata a prefeita e veio debater com a gente hoje esse tema. Com muito prazer. Bom, Soninha, como é a regra do programa, 1 minuto para as considerações iniciais. Bom, pensando no que a gente viveu aqui, ainda na minha geração, até certo ponto, a gente tem uma democracia, sim, não estou falando da geração dos meus pais, estou falando de quando eu estava no ginásio e as pessoas não podiam se reunir, não era permitido criticar o governo na mídia, quer dizer, comparado com isso, é lógico que a gente tem uma democracia, a gente tem instituições razoavelmente sólidas, independentes. A gente não vive, por exemplo, sob a ameaça de que o executivo feche o Congresso, casse mandatos. Agora, a democracia ainda tem uma série de defeitos, né? O poder econômico ainda tem um peso muito grande. O poder político também, quer dizer, quem já está no poder tem muito mais facilidade de continuar do que quem está fora entrar. Tanto é que agora, recentemente, se aprovou o fim da reeleição com esse intuito. Não que vai resolver os problemas, mas é essa ideia de que quem está lá não possa ficar indefinidamente, aproveitando o poder o poder que detém ali no exercício daquele cargo. E tem outro problema muito sério que é o acesso à informação. Quer dizer, como é que as pessoas podem realmente participar conscientemente de um processo democrático se elas nem entendem nem a regra do jogo. Obrigado. Também com a gente, Vina, militante do movimento estudantil universitário no Grande ABC, foi candidata a deputado estadual em 2006 em São Paulo, formado em jornalismo e pós-graduando em ciência política. Fundou o movimento social Democracia Radical e é compositor de MPB, música popular brasileira. Obrigado, Vina. Obrigado, Diego. 1 minuto para as considerações. Se há democracia no Brasil, há, mas uma democracia superada. Hoje me parece incrível, no sentido de não crer mais, que a gente passe uma procuração de cidadania a cada 4 anos para que nos representem. Isso não faz mais nenhum sentido nos dias de hoje. A gente tem hoje um acesso tecnológico que daria para substituir a capacidade política não muito bem capacitada, né? A falta de representação que a gente tem hoje no Brasil. Também com a gente na mesa, Fabrício, doutorando em História Social pela USP, cofundador do Partido Pirata, foi coordenador regional sul e atual gestor de crises. Obrigado pela presença. 1 minuto. Essa oportunidade. Como os colegas falaram, de fato, nós vivemos um regime democrático, não há dúvida, né? Mas essa democracia já está mostrando sinais de falência. As contradições desse sistema democrático são visíveis, tanto nas manifestações que nós acompanhamos nas ruas, em todos os setores possíveis, né? A democracia mostra sinais de cansaço. Né? E a própria mesa composta aqui já mostra, né, que há um problema a ser debatido, que é o atual sistema democrático brasileiro. Ele não consegue mais representar toda a população nos seus anseios, nas suas aspirações e desejos. Né? E, portanto, mais do que necessário nós debatermos, né, alternativas e reformas para esse sistema democrático. Obrigado. Joefferson, professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, militante sindical no Simpenho, Socialismo e Revolução, uma corrente do PSOL. Obrigado. 1 minuto.
Eu não vou dizer aqui que existe democracia no Brasil, porque essa é uma expressão talvez muito forte. Por outro lado, seria irresponsável desconsiderar uma série de conquistas históricas da classe trabalhadora brasileira quanto a direitos democráticos. Então existem sim hoje direitos democráticos no Brasil. Muitas pessoas morreram pelo direito de a gente poder hoje eleger o presidente da República. Agora a questão é, só eleger o presidente da República não basta, não é essencial, mas não é suficiente. Então quando a gente fala em democracia, é impossível pensar democracia política sem pensar em uma democratização da economia. Então quando a gente fala no direito de controlar o poder político do país, eu agregaria a essa questão a necessidade de controlar o poder econômico, controlar as fábricas, controlar as fazendas, controlar a propriedade, porque o que existe hoje é um grande massacre do poder político instituído pelo povo, que é refém do poder econômico, que consegue transformar o Congresso Nacional num mero balcão de negócios de uma série de grandes atores, grandes investidores aí. Que é um problema muito maior do que só o financiamento privado de campanha, é algo para além disso. Também com a gente, Todd, militante dos direitos humanos, fundador do coletivo Pedra no Sapato, proponente da Comissão Extraordinária de Direitos Humanos e Minorias e primeiro suplente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado pela presença, Todd. Obrigado. 1 minuto. Considerações iniciais. Há em termos de democracia, né? A gente vê com muito ceticismo também por conta de uma crise de representatividade que não acontece só aqui. Cada vez menos pessoas têm se interessado pela política e isso você vê refletido tanto na França ou nos Estados Unidos. As pessoas estão indo cada vez menos a exercer o seu direito ao sufrágio, né? Então, como essa crise ela veio também por conta do sequestro dos parlamentos, por conta das grandes corporações, né? Hoje a Monsanto ela tem milhares de deputados e senadores no mundo inteiro trabalhando para ela em todo o espectro político, desde da esquerda até a direita. Então é necessário reformar sim o sistema democrático e eu responderia que há em termos democracia no Brasil. E também, por fim, Gunther Alexander, filósofo, humanista, discípulo do Silo, fez investigação de campo em Joanesburgo, África do Sul, sobre a vida de Gandhi. Obrigado, Gunther. 1 minuto para suas considerações. Quando a gente fala de democracia no Brasil, a gente pode falar hoje talvez de uma democracia formal, uma democracia, vamos dizer assim, mais aparente do que real. A gente gostaria de falar de uma democracia real, onde o povo realmente tivesse poder de decisão, não só a cada 4 anos, mas durante o decorrer desses 4 anos, né? Pudesse votar nas propostas, votar para onde vai o dinheiro, principalmente, votar no orçamento, né? No orçamento anual. Hoje em dia você pode movimentar a sua conta bancária no celular, mas não pode votar. Então, assim, existe sim uma democracia formal, mas falta, como pediam na Espanha em 2011, uma democracia real, né? Uma democracia de verdade. Porque, por mais que existem, né, avanços históricos, isso é inegável, talvez a gente já chegou num teto onde precisa ter novos avanços. A gente acredita que de forma não violenta é possível conquistar esses avanços. E um pouco por aí essas considerações iniciais. E a primeira pergunta eu gostaria de fazer para a Soninha é assim, os candidatos que não cumprirem o que prometeram, né, eles não poderiam ser proibidos ou de se candidatar numa outra eleição ou até de perder o mandato que eles estão. Por que na reforma política não se debate a lei de responsabilidade política, por exemplo? Olha, tem um risco muito grande nisso, de você retirar o mandato de alguém que foi eleito legitimamente porque ele não cumpriu as promessas de campanha, em parte por causa do próprio regime democrático. Muitas das decisões do executivo, seja o presidente, governador ou prefeito,
são submetidas à aprovação do Poder Legislativo. E esse é um dos defeitos do nosso sistema, esse presidencialismo meio capenga, assim, é perfeitamente possível e acontece muito alguém se eleger para o Executivo e não ter maioria na Casa Legislativa. Aliás, as pessoas às vezes fazem isso de propósito, votam num candidato de um partido para o Executivo e no outro que é para exercer o controle. Faz sentido, mas ao mesmo tempo você elege alguém com determinado programa de governo e depois ele não consegue implementar suas medidas por causa do Legislativo cumprindo o seu papel ali. Então, eu vou dar um exemplo. O Obama prometeu já no primeiro mandato que ele ia suspender, que ele ia fechar Guantánamo, aquela aberração que é, né, a prisão no território cubano ali. Isso precisa ser aprovado pelo Congresso americano. Então tem um risco nisso. Ou mesmo um candidato ao parlamento, ele se elege às vezes fazendo promessas absurdas, inclusive. O cara se elege vereador dizendo, não, eu vou canalizar o rio, eu vou fazer o hospital. E aí ele, digamos que seja feito um hospital, ele vai dizer, não, eu fiz, meu mandato é legítimo. Agora, esse cara aqui prometeu que ia aprovar a Lei Municipal de Mudanças Climáticas. E ela não passou. Então o mandato dele é subtraído. Então, seria simplificar uma coisa que é muito mais complexa. O que um governante prometeu fazer, o que ele conseguiu fazer. O que dessas promessas era ridículo, absurdo, e o que era legítimo, verdadeiro, mas ele não conseguiu implementar. E não conseguiu implementar por quê? Às vezes porque ele quis enfrentar o tal do poder econômico. Então, a gente não poderia sacrificar um mandato baseado simplesmente no não cumprimento de promessas. Agora, a gente tem que criar mecanismos para limitar promessas. E tem que criar mecanismos para não tornar o horário eleitoral aquela coisa ridícula, aquela exibição de efeitos especiais, entendeu? Seria melhor que o candidato fosse obrigado a olhar para a câmera e dizer, olha, na área de meio ambiente, meu compromisso é esse e aquele. Do que fazer, gastar uma fortuna para fazer um vídeo super espetacular de coisas que realmente nem ele, nem ninguém seria capaz de cumprir. Mas assim, por exemplo, você cria esses mecanismos. Como é que seria, por exemplo, não iria... A pessoa não ia prometer menos, por exemplo, se tivesse essa lei de responsabilidade política? E aí talvez esse fosse um outro problema. Ele ia fazer promessas medíocres, porque aquilo ele vai fazer mesmo. Ele não ia assumir nenhum compromisso mais desafiador, mais ousado, com questões ambientais, por exemplo. É que essas me tocam profundamente. Assim, quando você faz o compromisso responsável com a área ambiental, você vai tomar medidas impopulares que desagradam setores importantes, né, da economia, etc. e tal. Então ele já nem promete. Ele já nem se compromete com isso, entendeu? Então, é mais complexo do que isso. Um jeito de lidar com isso é você ter um regime parlamentarista, em que aí, ou bem o governo realmente consegue, né, montar uma coalizão escancarada, transparente, não a compra de apoio, aqui eu te dou um ministério, você me dá seus votos, mas ou bem o governo consegue compor uma base comprometida de fato com a proposta de governo, ou aquele governo se desfaz e a gente precisa passar para um outro sufrágio. Bom, aí pro Vina uma questão, já pegando essa questão também de pensar uma outra forma, será que essa reforma política que está sendo votada, ela vai aumentar a participação popular ou é só para pseudo-moralizar o Congresso que está lá e... Eles estão tentando dar uma resposta, mas uma resposta conservadora, uma resposta que vai suprimir ainda mais a participação popular. Um membro do Tea Party americano, né, que é uma ala dos republicanos, veio para o Brasil no ano passado e disse que aquele projeto que a Veja taxou de bolivariano, ele disse que aquele projeto era recuado. Quer dizer, você vai dizer que a extrema-direita norte-americana está falando que um projeto do PT é recuado. Muito louco isso, né? Parece que é só no Brasil que acontece. É a raposa cuidando do galinheiro, cara. Na verdade, as transformações sociais e culturais que a gente quer para o nosso país tem que partir da população, da base, né? Não se faz reforma política sem discussão com a população. Não se faz. Não adianta você conversar com o sistema e tentar implicar pessoas numa mudança que são as que vão se prejudicar nessa suposta mudança. Eles vão mudar as coisas sim, mas para que eles se mantenham no poder, para a manutenção do status quo. E isso é uma coisa complicada. A gente não consegue hoje rasgar a Constituição por mais que o Eduardo Cunha tente, né? E se puder, ele vai passar tudo o que foi votado em 88, ao custo de muitos militantes que foram assassinados por toda a América Latina e no Brasil. É isso que eu tinha a dizer.
Mas como fazer também a população votar? Porque hoje a população ela também não tá nem aí pra política, né, velho? Tipo, você vai querer conversar com alguém, só... Será que não está? Então, ultimamente, depois dessas manifestações de 2013, até percebi isso, que eles querem até conversar mais, falar mais sobre política. Mas mesmo assim, ainda está muito superficial os argumentos, as coisas. Então, como fazer participar de uma reforma política? Eu acho que, e é muito engraçado isso, né? A gente vem discutindo muito as pessoas, né? E não as ideias. A gente talvez conseguisse modificar essa situação brasileira, o que a gente está passando, discutindo ideias, discutindo campos de ideias, né? Essa é a disputa. A gente não pode discutir Aécio, Dilma, porque não são os únicos caras que fazem política no Brasil, todos aqui fazemos. Toda a população e todo ser humano é político, sabe? Quando a gente tem um relacionamento, a gente está fazendo política, bem ou mal. Não é politicagem, mas é política. A relação que você tem com o seu patrão ou com o seu empregado é uma relação política. A relação em casa, né, pai e filho, a relação na escola, em todas as esferas da vida são relações políticas. A gente tem que exercê-las. E como que a gente pode exercer esse poder político, esse debate no âmbito da união, no âmbito do republicanismo verdadeiro? Aprofundando as conversas, a gente tem que ter educação política nas escolas. E se, enquanto isso não é uma política institucional que a República conceda à população, a gente tem que fazer por nós mesmos, por enquanto. Que todos os coletivos se encontrem e a gente encontre os bairros, que a gente monte cooperativas e que a gente converse ali e consiga com isso aprofundar o sentimento e as noções democráticas na mente e coração de todos os brasileiros. E a próxima pergunta é para o Fabrício, que é sobre o financiamento de campanha. Será que o financiamento misto de campanha, o financiamento privado de campanha não aumenta a corrupção? Porque uma empresa, se ela financia um partido ou um candidato, ela está investindo. Se ela está investindo, logo ela quer retorno, se a gente for pensar pela lógica do mercado. Então, será que ter mantido esse financiamento privado não vai aumentar a corrupção, vai manter a corrupção do jeito que está? Será uma corrupção legalizada. Né? É uma corrupção legalizada. Você permitir um financiamento privado, né, de políticos vai criar uma série de problemas. Né? O primeiro deles é que as grandes empresas financiarão apenas alguns partidos, os que sempre recebem. Né? Boa parte de todo o dinheiro que é destinado aos partidos advém de um pequeno grupo de empresas, né, que todos nós sabemos quais são. Portanto, não será diferente. É ilusão achar que as grandes empresas que possuem recursos, né, de boa vontade ajudarão a todos os partidos políticos. Não. Eles ajudarão apenas alguns partidos. Esses que estão no poder, detêm os meios, estão lá e possuem a capacidade de definir algumas coisas. Né? E essas empresas, é claro que vão querer o retorno. Todos nós sabemos disso, que todo o dinheiro que eles dão, entre aspas, né, para esses partidos, é necessário um retorno. Portanto, isso causará uma série de problemas. Isso é um dos problemas. O outro é que você vai criar um abismo ainda maior entre os partidos. Né? De um lado, partido recebendo o fundo partidário, recebendo o dinheiro privado, e do outro lado, partidos totalmente desprovidos de recursos. Inclusive, os partidos maiores até recebem mais do fundo partidário. Né? Então... já tem mais esse detalhe ainda. Né? Então, a campanha criará uma situação assim, muito complicada, né? Com partidos possuindo uma grande quantidade de dinheiro e outros partidos totalmente destituídos de recursos. E como fazer um debate democrático, né, acessível, no qual os jogadores não estão nas mesmas condições. Né? Ou seja, não haverá possibilidade alguma de ampliar o debate democrático com a concentração financeira na mão de um pequeno grupo político, geralmente o grupo que está no poder. Portanto, é necessário repensar algumas estratégias. Né? Se convidássemos essas empresas a doar esse dinheiro que eles, né, doam de forma democrática e espontânea para um fundo distribuído igualmente a todos os partidos, eles aceitariam? Nunca aceitariam, né? Não dariam um centavo, né? Porque eles querem doar justamente para aqueles que vão, né, depois retribuir, né, aquele gesto maravilhoso que é doar milhões e milhões de reais para uma campanha. E isso não vai impedir que o dinheiro caixa 2, dinheiro seja utilizado por fora. Né? Há muitos mecanismos aí que eles podem ainda continuar a utilizar e aumentar ainda mais essa diferença. Bom, para o Joefferson a pergunta é a seguinte:
A democracia representativa, ela está falida? Ou haveria uma outra forma de você fazer a população participar mais, por meio de plebiscito, referendo, internet que está aí? Como fazer essa população votar mais ou querer participar mais da vida política do Brasil, da sociedade? Eu colocaria que junho de 2013, nesse sentido, foi um marco para o Brasil. O que junho de 2013 deixou claro aqui no Brasil é que a política que aí está, isso que a gente tem aí, que a gente chama de sistema democrático brasileiro, política brasileira, etc., isso não serve mais. O que junho de 2013 mostrou para a gente é que a vasta maioria da população brasileira rechaça, repudia a forma e as estruturas de se fazer política no Brasil hoje. Eu, como professor de história, diria que são reflexos da própria história brasileira, né? A população brasileira passou de colônia de Portugal, a império, a uma república dominada pelos coronéis, a uma ditadura de Getúlio Vargas, 20 anos de democracia, golpe militar, e temos agora aí 20 anos de novo, que está tentando reconstruir e aprender o que diabos é isso, que participação da vida política de um país. A população brasileira foi mantida na base da violência física mesmo fora do campo político. Então é natural que essa população completamente desaprendida do que é o fazer política não se interesse e não se envolva, e mais do que isso, entenda que a política é o espaço do outro. Política é aquilo que aqueles caras ali em Brasília fazem, que não tem nada a ver com a minha vida. Porém, nesse sentido, junho de 2013 é um ponto de inflexão. A população foi para a rua, todos os partidos foram rechaçados e caíram de popularidade. A questão é, não havia uma alternativa de poder colocada da própria população. A população sabe o que não quer, mas não conseguiu construir ainda o que ela quer. Então, da mesma maneira que todos os partidos caíram em popularidade em junho, no ano seguinte, os mesmos figurões todos foram reeleitos para aquele lugar, porque tudo isso foi colocado pelas outras pessoas aqui, pelo poder financeiro, pela influência da mídia, e porque essa população brasileira ainda está gestando, está engendrando essa nova forma de fazer política, esse novo participar que ela não conhece. E é no sentido de o que poderia trazer a população, ela já está querendo vir para fazer política. A questão é, as pessoas aprendem fazendo e na ação direta. Não é elegendo vereador que você aprende a fazer política, você aprende a fazer política decidindo. A Sonia falou da questão ambiental. A população tem que dizer, por exemplo, no estado de crise hídrica, qual passa o estado aqui de São Paulo, a população tem que dizer quais vão ser os destinos das águas. Não é a Sabesp ou um conselho gestor. Comitês organizados nos bairros deveriam dizer, cada família tem direito a tantos litros por mês por pessoa. Mas aí, só te interrompendo, mas eles vão dizer, não, já tem os conselhos de base. Né? Se você for questionar isso, não, tem os conselhos, tem o conselho da saúde, tem o conselho do orçamento, tem o conselho de não sei o que, conselho do... Entendeu? Então, como fazer esses conselhos ser deliberativos? Por exemplo, assim, então a população deveria se unir, se organizar, ir lá e questionar os caras que já estão no poder, que querem manter o poder, para eles mudarem e fazer desses conselhos deliberativos e eles fazerem coisas. Assim. No limite, o que eu vou te responder é o seguinte, dentro do atual sistema social, político e econômico que a gente se encontra, não existe democracia. Porque não existe democracia política se não houver democracia econômica. Se o trabalhador não escolher, não administrar a maneira como a riqueza produzida socialmente será distribuída socialmente, não vai existir conselho de bairro que decide para onde vai a água. Então, o limite é isso. A questão é, você luta para a criação de conselhos deliberativos para que esse processo faça os trabalhadores avançarem em conquista de poderes e de direitos para que eles possam construir essa alternativa de poder que, a meu ver, é a construção de uma outra sociedade, um outro sistema econômico, um outro sistema político que possa, de fato, superar isso que a gente encontra aqui. Bom, aí continuando essa questão que ele começou a falar dos partidos, eu vou perguntar para o Todd. Todd, será que essa reforma política vai fazer o partido voltar, os partidos, né, voltarem a ter valor no Brasil? Ou está faltando ideologia para a sociedade, para os partidos políticos, e por isso que eles não conseguem voltar a ter esse valor que eles já tiveram no passado? As discussões que a gente vê eu chamo de contra-reforma política, né? Porque a ideia era retroceder em uma série de questões, elas favorecem o fisiologismo, né, dos partidos
Muitas vezes eles apontam especialmente para os partidos pequenos, né, dizendo que, mas na verdade a gente vê o fisiologismo muito maior e proporcional nos partidos grandes, né? Então, não, essa contra-reforma não veio para ideologizar a política, né? Muito pelo contrário, ela veio para cristalizar o poder político, né? Afastar minorias sociais e políticas do processo, e para ganhar poder e para ganhar apoio popular, a ideia de tornar o voto facultativo, né? Porque assim, a gente não vê, só ontem que a TV Cultura mostrou um debate razoável sobre reforma política. Não vi isso em lugar nenhum na TV aberta até agora, né? Então assim, os próprios jornais têm falado de maneira bastante superficial dos temas, né? Então assim, quem não está acompanhando e chega, acha tudo muito confuso, né? Então tenho certeza de que a ideia desde o princípio, desde que foi criado o relatório e o relator depois foi atropelado, nunca foi de aumentar a influência das ideologias no partido, e sim, na verdade, em concentrar o poder econômico. Os partidos eles nunca mais vão conseguir ter essa ideologia, ou que nem, por exemplo, a gente vê na história da política do Brasil que os partidos eles vão mudando ao longo do tempo, que é para poder se manter no poder, então muda a ideia, muda. E como é que pode fazer então para que volte a ter essa ideologia, os partidos voltem a ter essa centralidade ou identidade dentro da sociedade? Acho muito difícil, apesar de que é uma ótima ideia, inclusive para o PT daqui a 2 anos, né, fazer uma grande campanha de marketing e mostrando que o partido, né, se foi lá e se voltou às origens, né? Mas eu acho assim, quando o partido vai inchando a máquina, né, ao mesmo tempo ele vai atraindo as piores pessoas possíveis, né, que querem estar lá assim, só para, né, participar do jogo e aumentar a sua esfera de poder, pensando não apenas em si, não no coletivo. Então assim, eu acho que é natural também esse desgaste dos partidos com o passar do tempo, né? Você vê o PSDB, por exemplo, era uma social-democracia, né? Tinha esse ideal de social-democracia. Hoje apresenta projeto para impedir a ideologia nas escolas, assim. Então isso vai acontecendo. Tinha um senador do PT que chegou a dizer em 2013 que os LGBTs eram pessoas inferiores, né? Então assim, eles vão, a máquina partidária vai inchando, e pessoas que não têm absolutamente nada a ver com, ou majoritariamente a ver com o que o programa, pelo menos do partido, diz. O pessoal passou por isso agora com a expulsão do Cabo Daciolo, né, que fez... defendeu os policiais do caso do Amarildo, por exemplo, né? Então assim, os partidos, a única maneira deles se ideologizarem é se a militância controlar as grandes decisões. Se os caciques controlam, fica muito mais difícil. Então assim, nesse exercício que a gente está fazendo aqui, eu diria que dar poder à militância de base dos partidos poderia ir nessa direção que você pergunta. Tá. Aí eu jogo sua pergunta pro Gunter, assim, para continuar esse debate. Que nem a gente também vê na TV, até no financiamento público, né, no fundo partidário, os partidos menores eles não têm a mesma quantidade de dinheiro dos partidos maiores, não tem o mesmo tempo de TV. Será que se a gente conseguisse equalizar, independente de coligação, os partidos tivessem o mesmo tempo de TV, tivessem o mesmo fundo partidário e fosse proibido o fundo privado de campanha, será que os partidos não retomariam ou não ia igualizar as eleições e não ficar sempre nos mesmos partidos? Acho que ajudaria, não sei se resolveria, porque
um sistema de exclusões e desigualdades que existe hoje, desde a educação, passando pela economia até o sistema político, o pessoal sempre vai dar um jeito, né, as pessoas, digamos, que estão instaladas, essa casta de políticos profissionais está instalada, vai dar um jeito de burlar qualquer regra que você invente. Esse é o primeiro ponto, né? Você pode ter uma regra ali de equalizar, eles vão dar um jeitinho, né, a moda brasileira para passar isso. Agora, além de responder a tua pergunta, quero aproveitar para polemizar um pouco o debate, apimentar. Veja bem, eu vou falar de ideias, não é nenhuma pessoa, não vou polemizar com a pessoa, mas com as ideias que foram comentadas, né, para dar uma apimentada aí. Eu acho que, comentando um pouco o que a Soninha tinha comentado, é possível sim mudar, eu não sei, é uma opinião pessoal, né? É possível sim mudar se, sei lá, chega na metade do mandato, passou 2 anos, o pessoal não cumpriu, bom, faz um referendo ali, faz uma lei ali, olha, passou 2 anos, tem que adequar, se não está funcionando, muda. Eu acho que é por aí. Falando um pouco com a questão do Vina, né, eu acho que para mobilizar uma coisa também legal é dar realmente, como Joelferson, né, comentava assim, você dá poder de decisão real, mobiliza, porque ninguém quer ficar votando, participando de algo que, sei lá, se isso aqui vai estar para cá, vai estar para lá, isso não interessa. Agora põe para votar para onde vai o dinheiro, para ver se o pessoal não vai começar a se mobilizar. Opa, fala de dinheiro, né, que é o deus do sistema capitalista, aí as pessoas se mobilizam rapidinho, né, fala em dinheiro, o pessoal sai correndo, né? Põe a nota de 100 aqui para ver se... joga dinheiro para ver se o pessoal se mobiliza. Então, assim, se você dá poder de decisão para onde vai o dinheiro, eu acho que é o primeiro ponto que pode dar uma turbinada na mobilização do pessoal. Né? Uma coisa que eu acho que o Fabrício estava comentando, né? Essa parte da corrupção legalizada. Né? Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, se você equipara o salário de um professor com o de um deputado, já melhora bastante. Já vai ter muito jogador de futebol que não vai querer sair, né, o candidato, porque o salário de professor, né, a gente que é professor aqui sabe, né, como é que é. Então, assim, é simples, tem algumas medidas simples. Por exemplo, você quer combater político profissional, então você põe ali 2 mandatos, 3 mandatos, acabou, volta para o seu trabalho, porque você tem que ficar a vida toda vendo político. Depois você não vai lá, se doa durante um período e depois volta para o seu trabalho normal. E todo mundo pode participar, pode concorrer, digamos, porque tem que ser assim, essa coisa a vida toda, né? O cara ficar na política, assim, profissional, né? Outra coisa que foi levantada aí, eu acho que o Joefferson também, eu acho que em junho de 2013 não foram todos que foram para a rua, eu acho que eminentemente foram as novas gerações. Esse é um ponto também, polemizar, porque muitos dizem, não, todo mundo foi para a rua. Eu vi a juventude na rua, assim, eu não vi. Tinha um outro de outras gerações acompanhando, mas o grosso que estava mobilizando, nosso entender, assim, meu entender, as novas gerações. E essa parte da ideologia que o Todd está comentando, eu estou polemizando em geral, que é para ter resposta mesmo, para dar uma polemizada. O que eu vejo, assim, não é que está faltando ideologia. Eu vejo que, e esse desgaste também não é natural, é um desgaste intencional que vai acontecendo mesmo. Porque o pessoal tem interesse que se desgaste as instituições públicas para que poucos se interessem de cuidar do que é coletivo. A verdade é essa. Então não é assim que é casual. Eu acho que é um projeto mesmo de alguns setores de desgastando. E não é que falta ideologia, não. Eu acho que falta, às vezes, novas ideologias. Acho que a gente tem muitas ideologias que estão meio cristalizadas no tempo, não estão se adaptando aos novos momentos. A gente tem algumas coisas novas surgindo em outros países, a gente tem investigado, está estudando. E, enfim, não quero me estender demais nisso, mas só para dar uma polemizada aí. Tudo bem. Bom, então, agora vocês já falaram, né? Já tiveram a segunda volta. A terceira volta, normalmente a gente faz o programa com 4 convidados. Como tem 6, então, em vez de fazer de novo uma pergunta para cada um, quero deixar as questões do Gunter e mais uma última questão para vocês debaterem e a gente vai vendo 1 minuto para cada um, porque já foram quase 50 minutos de programa. Muito rápido, né? Bom, a pergunta é a seguinte: eu sou político, ele é político, ela é política, ele é político, você que está em casa também é político. Então, como fazer, se nós somos políticos, a gente ter mais poder? Isso acho que a gente já começou a debater aí. E por que ninguém fala, assim como o Saramago falou no VT, do poder da Monsanto, do poder do Itaú aqui no Brasil, Bradesco, ou dos banqueiros, dos agroexportadores? Ninguém toca nesse assunto, parece que esses caras são intocáveis, são deuses.
Então eu jogo o debate para vocês, né? Pode começar pela Soninha e vai cada um por vez. Como foi? Então, dinheiro é poder, poder político em si, você ocupar um cargo, você ter um mandato, é lógico que isso também representa poder. E você só consegue democratizar isso tudo, independentemente até de se libertar até um pouco do poder econômico, com o poder de informação. Conhecimento é poder. Se as pessoas não entendem nem como funciona o sistema proporcional, elas podem até achar que o distritão, e até é uma coisa boa que não tenha passado na Câmara, que era uma coisa mais bacana, o mais votado entra. Mas aí a gente teria a ditadura da maioria, né? Você nunca teria representação das minorias, das divergências. Então as pessoas têm que pelo menos entender a regra desse jogo do qual elas estão participando, porque com mais informação elas são capazes de derrotar até o poder econômico. Aí tá, o que vai estimular as pessoas a participarem mais? Elas têm que ter, vamos dizer, elas têm que ver resultado da participação. Eu sou rato de audiência pública, mas olha, tem horas que eu falo assim, nunca mais venho aqui fazer papel de palhaço. Porque a audiência pública é um mecanismo muito bacana de participação, né? Você vai lá e expõe o projeto de lei orçamentário. E aí você tem uma mesa cheia de autoridades, cada uma fala 10 minutos, aí passa para a plateia, você tem 30 segundos para se manifestar sobre a lei orçamentária. E aí depois eles fazem um balanço assim, não, 3.000 pessoas compareceram à audiência pública. Ninguém teve conhecimento suficiente para poder opinar sobre o plano diretor ou sobre a lei orçamentária, quer dizer, deram uma pincelada lá, muito mais ou menos. Ninguém teve a possibilidade de realmente se expressar, construir uma manifestação ali, e mesmo que tenha tido, não serve para nada. No final da audiência pública, mal e mal, você tem um relatório do que foi dito, muito menos entre tudo aquilo que foi dito, o que foi realmente incorporado ao projeto. Então, até aqueles que já têm um interesse, que acompanham, que lê o Diário Oficial, que vê o calendário das audiências públicas, que conseguem perder um tempo, gastar um tempo para comparecer, nem elas veem resultado daquela participação, quanto mais as outras, que já não estão muito interessadas. Então você tem que oferecer às pessoas a possibilidade de realmente tomar posse do conhecimento, da informação daquilo que está sendo debatido e fazer com que o debate realmente tenha resultado. Junho teve um fator assim, que foi decisivo para as manifestações crescerem. Primeiro veio a raiva, a insatisfação, aumentou o ônibus, que saco, o transporte é uma merda, a tarifa aumentou. Depois veio uma segunda onda, que foi a reação à violência policial, a repressão violenta. Quer dizer, muita gente saiu para a rua depois daquilo em solidariedade aos manifestantes que apanharam da polícia. E aí veio uma terceira onda, ou essa onda continuou, porque começou a dar certo. Porque as manifestações começaram a ganhar cada vez mais espaço na mídia e algumas coisas que estavam ali para acontecer já começaram a recuar. Então, que dê certo, que você veja que realmente fez sentido o seu esforço, a sua participação, é muito importante. Então, a gente que já está nisso, que gosta disso, que concorda com isso, que acha que tem que ir lá lutar, a gente tem que conquistar as pessoas para essa luta. E mesmo dizer para elas assim, olha, a gente vai perder 1, 2, 3, 4, a gente vai perder 10 vezes. Mas se a gente não continuar lutando, a gente não vai ganhar nem na 11ª. Para você. Deu certo essa terceira parte, Soninha, mas deu certo para um setor conservador do Brasil. Na última manifestação, na quinta-feira, na Paulista, eu organizava a última coluna, junto a sindicalistas, os quais eu não conhecia. E um monte de mascarados, foi um grupo, todo mundo falou, vamos de vermelho, não sei se vocês lembram disso. E uma companheira que estava saindo da Claro, porque trabalhava de vermelho, ela sofreu agressão, porque estava de vermelho. Uma outra companheira do Movimento Sem Teto teve a camisa arrancada, né? Esses são os novos atores jovens do Brasil. É muito complicado. Entrando nessa questão que o Saramago disse, né? A gente tem hoje no mundo, gente, no máximo 15, 20 empresas que detêm todo o poderio econômico do planeta. E elas influenciam, é como o Todd falou, empresas como a Monsanto... Como a FIFA. Exato, eles têm um poderio enorme. A Coca-Cola, o presidente da Coca-Cola México, Vicente Fox, depois saiu diretamente para a cadeira de presidente da República do México. Isso é muito complicado. Como que você mexe com isso?
tirando a atribuição econômica da política. Você não pode misturar essa dança das cadeiras que o cara do Podemos fala muito, é muito interessante, como é o nome dele? Pablo Iglesias. Ele fala muito sobre essa dança das cadeiras, que eu acho que é um fenômeno enorme que acontece na Espanha, acontece nos Estados Unidos e vai começar a acontecer no Brasil, porque é uma questão de avanço para eles, não para nós. Essa questão que o Gunter levantou é o recall vote. Isso já acontece em alguns países, acontece agora na Islândia, mas a gente tem uma questão, não está na Constituição. E para você aprovar uma questão dessa aí, é uma votação apertada, porque é uma votação, é uma emenda, né? É uma votação muito apertada. Eu acho que é o seguinte, enquanto a institucionalidade, né, a república, não agrega esses valores que a gente está defendendo aqui, eu acho que a sociedade tem que fazer isso. E como? Para não depender da tutela estatal e nem da precificação do mercado. A gente pode fazer isso por nós mesmos, de alguma maneira. É difícil, é complicado, mas a gente pode ter uma série de iniciativas populares, locais, que podem realmente dar uma resposta e fazer com que a gente dependa menos dessa precificação do mercado e, novamente, dessa tutela estatal. Porque a gente, o pessoal mais à esquerda, é a favor de um tipo de Estado. Mas mesmo a tutela estatal ainda a gente pode fazer essa autocrítica, ela não é muito bom. É bom para determinado tempo, isso aí tem prazo de validade, isso tem que acabar depois de um tempo. Porque o Estado tem que também ser superado. O Estado um dia precisa sumir. As pessoas precisam se emancipar e conseguir localmente fazer um novo plano de avizinhamento, de aquela coisa assim, poxa, eu conheço aquela pessoa, eu troco com ela, eu tenho uma afeição, e aí você consegue fazer com que os valores humanistas sejam resgatados para toda a humanidade. É isso? Fabrício? Olha, desde a redemocratização nós falamos em reforma política. A primeira grande reforma política no Brasil foi permitir a reeleição. Essa foi a primeira. A segunda foi proibir a reeleição. Foi assim, né? É isso que aconteceu. Então não é de agora que está em debate a reforma política, né? Acontece há décadas, né? Mas até agora nada, e vai ser atropelado, né? Está acontecendo agora um atropelo sem debate, sem envolver todos os setores, os partidos de informação, né? E outros movimentos. Então esse é o primeiro ponto, né? O segundo, que quando nós falamos em democracia, em aprimorar os mecanismos de participação, nós esquecemos talvez do elemento muito importante. Nós jogamos sempre a culpa lá no Congresso, lá no Executivo, mas esquecemos os próprios partidos políticos. São raros os partidos políticos brasileiros que são democráticos. São raros, né? São poucos que permitem a participação do filiado. Dá para contar no dedo, e olha lá, se pegar uma mão vai sobrar vários dedos dos partidos que permitem aquela pessoa envolvida com o partido tomar as decisões, né? Isso não acontece em quase nenhum partido, né? Há vários partidos onde os presidentes de partidos pensam que são reis, estão lá desde o início do partido. Isso é algo inadmissível, né? Então como nós vamos exigir dos partidos, dos políticos que façam uma reforma, que permitam a participação popular, criar mecanismos, se a agremiação da qual eles fazem parte não permite nem a participação do filiado? Eles são extremamente não transparentes e não permitem que o filiado participe. Começaria ali uma grande transformação, né, dentro do próprio partido, os filiados terem decisão dentro do partido, em definir as políticas do partido. Isso já seria um bom começo. Mas a gente vai além. Nós não podemos esperar que transformações radicais acontecerão vindo de cima para baixo, né? Isso é muita inocência nós imaginarmos que acontecerá, né? Como foi falado no início. Isso precisa vir da rua, precisa vir das redes sociais, precisa o centro acadêmico, o diretório acadêmico, a universidade e todos os outros coletivos começar a experimentar outras formas de organização. Porque o que nós vemos é a mesma repetição organizacional do Estado, de cima para baixo, de decisões autoritárias, decisões verticais, né? Isso não é correto. Então nós nunca poderemos exigir uma reforma política que contemple essa mudança se
os movimentos, os coletivos, né, sejam eles vinculados a partidos ou sejam eles autônomos, não mostrarem que isso é possível. Então não há uma democracia perfeita, não existe em lugar nenhum. Né? É uma utopia isso, como uma série de outras utopias que movem as pessoas. Mas o que nós precisamos entender é que ela pode ser aprimorada. E nós podemos começar de baixo, né? Porque nunca, não será tão logo que uma mudança radical permitirá a participação direta das pessoas. Então nós temos que começar de baixo para cima. Jefferson? Eu achei interessante o que você falou, porque você colocou, né, que por que ninguém fala do poder da Monsanto, dos bancos, etc. Eu falei, eu falei, para mim a questão é exatamente essa. Eu costumo, quando eu estou discutindo política com meus alunos, ou mesmo no sindicato e tal, eu costumo colocar a seguinte analogia. Se você pegar todo o salário que eu vou ganhar na minha vida, botar ele no banco e não gastar um único centavo de toda a minha vida inteira de salário e aposentadoria, eu dou de brinde aí também, não dá uma doação de uma empresa para uma campanha eleitoral. Então, o que uma empresa consegue queimar em 3 meses de campanha para um candidato, se for uma eleição majoritária presidencial, aí eu vou dizer assim, não dá a 10ª parte da doação das grandes empresas, da doação que a Odebrecht faz, que a Marco Correia, etc, etc, etc. Então, essa é a arena na qual a população, a classe trabalhadora, enfrenta os empresários, os bancos, as empreiteiras. E é desleal. E aí, nesse sentido, eu concordo com o que vários colegas colocaram aqui, não existe mecanismo político, reforma política, rearranjo das coisas que vá, de fato, bloquear e equalizar a participação política da classe trabalhadora e das empresas. Um sistema econômico em que a riqueza socialmente produzida, que ela é finita, ela tem fim, ela é distribuída de tal forma que uma pequena parcela da população se apropria de quase toda a riqueza produzida, essa pequena parcela da população sempre vai estar em condição de vantagem, não importa as regras do jogo político, ela sempre vai estar em condição de vantagem na hora de disputar os seus interesses com essa população. E fica claro que os interesses dessa parcela abastada são antagônicos ao da outra parcela. Não é que são interesses diferentes, são interesses antagônicos. Alegrar os abastados da sociedade significa necessariamente prejudicar os desvalidos. E favorecer os desvalidos significa necessariamente e obrigatoriamente lesar os privilegiados. Então, por isso eu coloco, é importante todos esses movimentos, toda a crítica que o camarada fez aqui anterior a mim, é importante experimentar novas formas de organização política que valorizam a democracia direta, a organização nos bairros, nas escolas, nos locais de trabalho, a subversão dessa regra em que organismos políticos, sejam partidos, sejam movimentos populares, o que quer que seja, em que caciques ou pequenos grupos dominam as coisas. É importante experimentar tudo isso como um processo de luta da classe trabalhadora, de ruptura com esse sistema político, social e econômico que se encontra aí. Não será superado em bloco. Você não vai superar as desigualdades sociais, depois as econômicas, depois as políticas. Ou você supera o sistema inteiro de uma vez e democratiza a economia, a política, etc. Ou você não faz nada. Aqui a questão na sociedade é all-in no poker. Não existe paliativo, entendeu? É um tiro de bala, não existe band-aid. Ou você resolve a questão, ou ela não será resolvida. Então, nesse sentido, para mim, o projeto político é esse. É investir na democracia direta, investir em empoderar o povo. E empoderar o povo significa necessariamente que essas organizações populares tenham poder deliberativo de fato. Porque aqui outras pessoas colocaram isso de mim, até você colocou primeiro a sua pergunta. Eu não vou participar de um conselho do meu bairro porque eu sei que eu vou gastar tempo da minha vida para não deliberar nada, como uma audiência pública. Você vai lá para não... Todo mundo vai escutar o que você está falando e não vai realizar nada. É como o atual secretário municipal de educação, o Chalita, que passa de diretoria de ensino, diretoria de ensino, anotando todas as sugestões que todos os professores fazem a ele, para não realizar nenhuma. Mas ele passa e conversa com todos. Interessante. Agora, qual é o poder desses professores em decidir os rumos da educação municipal? Qual é o poder dos trabalhadores do saneamento em decidir como será gerida a Sabesp? E por aí vai. Agora o Todd.
é muito difícil. As pessoas não têm muita ciência de que elas são governadas justamente por essas grandes corporações, né? Então, essas grandes corporações são aliadas até por conta do viés publicitário da mídia de massa. Então, assim, nunca haverá uma elucidação num grande canal televisivo a respeito dessa relação entre poder econômico e poder político, porque a mídia de massa faz parte desse jogo. E assim, quando você vê o desenho da reforma política, né, da contra-reforma política, você vê os itens que eles escolheram, são itens que interessam a eles mesmos e também ao poder econômico, né? Você não vê lá, por exemplo, a questão da reeleição de deputado, não está, né? Isso não está nem cogitado. Tem também, por exemplo, tem a PEC 320, que foi uma PEC até que eu fiz uma sugestão e ela foi acolhida, que é para você reservar 2 vagas para os povos tradicionais, 2 para os povos amazônicos e 2 para o resto do país. Essa proposta tem há interesse do poder econômico dela ir para frente e dela estar nesse relatório, né, ou de ser uma das propostas votadas? Não há. Então, tudo o que foi feito até então pelo Eduardo Cunha e pelos seus séculos, na verdade foi para constitucionalizar o financiamento empresarial, né, e dar o voto facultativo para conseguir o apoio popular no fim das coisas. Mas encerrando e já para ser bem conciso, é isso. Então, assim, assim como o camarada disse, assim, tem várias pautas que precisam ser enfrentadas e, por exemplo, reformar a mídia, né, e enfrentar esses oligopólios de mídia seria uma delas, né, até para a gente ter acesso real à informação do que acontece de fato. Leandro Gunter. Eu gostei dessa última coisa que o Todd falou. Acho que se você democratiza, por exemplo, tem um sistema de democracia direta, sem ter democratização dos meios de comunicação, quem vai levar os meios de comunicação, né? Basta ver o que aconteceu em 2005 com o Estatuto de Desarmamento, que mudou, né? A opinião do povo mudou, assim, todas as pesquisas antes e depois dessa consulta popular. Então é fundamental ter mecanismos de consulta popular, mas também de descentralização dos meios, iniciativas como o próprio programa aqui, né? que eu acho que tem essa natureza. Eu acho que dá sim para desburocratizar a participação, sobretudo com os novos meios de comunicação e de tecnologias, né, de acesso às redes sociais e tal. Tem vários sistemas de votação, tem vários sistemas de consulta, já existe, usar o que já existe, não é nem inventar, sabe? Uhum. Ninguém hoje em dia vai ter esse tempo para ficar indo em 15 reuniões para não sair nada, ninguém quer isso, né? Então hoje tem outros caminhos. Eu acho que isso que o Vina falava, os jovens hoje estão radicalizando, mesmo tanto para a direita como para a esquerda, o pessoal está radicalizando, mas tem uma galera que está querendo mudança, acho que por isso está radicalizando, né? Uma das saídas também, eu acho que essa coisa do financiamento coletivo, crowdfunding, até para questão política também, né? Por que não? É uma saída que o pessoal na Espanha tem usado bastante sucesso, assim, né? Até o Obama, na época da campanha dele, já vários anos até 2008, foi o primeiro, acho que inaugurou essa etapa de financiamento, assim, das pessoas mesmo, né? Uma campanha das pessoas financiada pelas pessoas. Isso que o Fabrício comentava, eu acho que realmente falta um mecanismo de democratização dentro dos partidos, e não só nos partidos, mas em outras esferas, né? Democratizar a mídia, democratizar as escolas, falta isso como um todo, né? A gente tem um esquema patriarcal onde, né, sempre tem uma pirâmide, né? A forma de pensar qualquer organização é sempre piramidal. E isso talvez é uma das coisas que as novas gerações mais estão lutando contra, porque as novas gerações desde 2011 no mundo todo tem uma forma de se organizar que é mais, vamos dizer assim, tridimensional ou em rede. Mesmo as que de repente são mais agressivas, elas têm uma coisa mais horizontal. Isso é um fato interessante de analisar. Essa coisa, eu acho, da casta, não só política, mas empresarial que você comentava, né? Esse pessoal que tem com poder econômico,
Tem um fator interessante também, que assim, dentro dos das próprias classes, vamos dizer assim, também tem dialética entre as gerações. Então é interessante, por exemplo, dentro dos ricos, dentro dos pobres, tem uma espécie de luta pelo poder entre as gerações. E isso também é uma coisa interessante de estudar, porque às vezes a gente faz um corte muito só rico versus pobre, né? Quem tem grana versus quem não tem, e de repente tem outros cortes que dá para fazer também nesse ponto de vista, mudar um pouco assim, esse ponto de vista. E eu gostei, a parte que o Toyer falou, assim embaixo, acho que se a gente não tiver a democratização dos meios de comunicação, um pouco talvez que isso ia querer dizer também, né, de falta de chegar a informação, não adianta, você pode fazer o que for, você tem uma blindagem, né, dos meios que, né, persegue uns, não mostra o que está rolando do outro lado, então falta uma coisa mais plural mesmo, né? Algumas considerações sobre democracia. Em primeiro lugar, as pessoas costumam dizer que definir assim, democracia é a vontade da maioria, mas isso é uma limitação muito complicada. A democracia é o direito à divergência, é o direito à participação, é reconhecer que a sociedade é plural e deixar que todo mundo tenha a sua voz. A gente costuma falar em democracia representativa versus democracia direta. Democracia direta vai ser sempre a vitória da maioria, e isso também vai ser complicado, né? Quer dizer, a minoria vai ser derrotada sempre. E além do que, as pessoas vão decidir sobre questões locais, mas e como é que a gente fala das questões nacionais? Como é que a gente fala de relações internacionais? Como é que a gente discute o cerrado, se todo mundo falar só sobre ali o seu pedaço? Então é mais complexo que isso, a gente sempre vai precisar de representantes. E aí, como é que a gente escolhe os representantes da melhor maneira possível? A resposta, como se fosse possível simplificar, com informação, com conhecimento. Aí a gente vai poder participar diretamente de uma decisão com mais informações, vai poder eleger representantes com mais informação também. Então, entre uma e outra, eu digo democracia participativa sempre. O parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, votada em 88, garante que todo poder emana do povo, que o exerce de maneira direta ou por intermédio de representantes. A representação está superada. Acho que agora cabe a gente fazer um grande debate pelas bases e garantir o nosso direito de democracia direta. Em junho de 2013, surgiu a proposta de uma possível reforma política, que na avaliação de muitos dos atores políticos da época era uma proposta diversionista do governo federal para tirar o foco das mobilizações de rua e levar para o Congresso Nacional. O que nós vemos hoje, esse ano, é uma contra-reforma política em curso no Congresso Nacional, que o que produz de fato é a tentativa de retirar direitos conquistados na Constituição de 88. Esse programa vem em boa hora para discutir, de fato, o que é discutir uma nova maneira de fazer política no Brasil. Será que o que nós precisamos é uma nova Constituição, uma reforma política, ou a expectativa de a população nas ruas e de forma direta consiga, de fato, tomar as rédeas desse país pelas mãos? Além do voto, e um dos problemas que eu enxergo nas manifestações de 2013 foi de que aqueles atores que estavam atuando naquele momento não elegeram representantes, não indicaram representantes, né? Então, eu acho que para 2016 é preciso que isso seja repensado, inclusive para que a juventude e os movimentos sociais se organizem para indicar possíveis pessoas para pleitearem as vagas tanto nas câmaras municipais quanto até mesmo as prefeituras das cidades aqui do Brasil. A democracia brasileira ela precisa ser aprimorada, isso não há dúvida. Mas ela não pode ser feita de forma atropelada, tal como está acontecendo agora no Congresso. A população precisa estar ciente da necessidade de um grande debate, é preciso envolver mais atores, não apenas um pequeno grupo político. Precisamos incluir outras questões, né, que não diz respeito apenas à forma de organizar, de gerir o sistema no qual eles estão presentes, mas para que nós possamos, inclusive, cobrar esses políticos agora. Precisamos incorporar a essa reforma política discussões sobre corrupção e uma série de outras coisas. Portanto, é muito equivocado que essa reforma seja feita da forma que está sendo proposta agora no Congresso.
Uma coisa interessante também, eu acho, é ver experiências que estão rolando hoje no mundo afora. Uma delas é o Podemos recentemente na Espanha, outra é a experiência do Partido do Homem Comum na Índia. Eu acho que tem muita coisa que está mudando nos últimos anos, não só nas ruas, mas inclusive na forma de organização política, que é interessante estudar. Também é interessante ver formas de democracia direta que respeitem, obviamente, os direitos das minorias, mas que garantam uma efetiva participação da população nas decisões, que hoje não acontece. Acredito que é possível, né, uma participação popular, seja por referendo, plebiscito, internet, conselho de base. Só basta a gente se organizar e todo o poder ao povo. E na semana que vem a gente volta com mais um debate. Não esqueça de compartilhar nosso programa no Face, no YouTube, tudo que você puder. Obrigado.